Graça e paz, querido ouvinte. A nossa meditação de hoje está baseada nos escritos do Evangelho de Mateus 6,11, que diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Três coisas que nós aprendemos com o Senhor Jesus Cristo através da oração dominical ensinada aos seus discípulos. Primeira, temos que pedir a Deus tão somente para que Ele nos supra no dia de hoje. É importante olharmos para o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui. Ele nos ensina e ensina aos seus discípulos a serem moderados e que seus desejos e solicitações sejam moderadas. Isso aparece de forma ainda mais surpreendente nos originais deste texto, onde as palavras significam nosso pão diário, que aparecem no próprio início da petição. Dá-nos neste dia o nosso pão diário. Os discípulos de Cristo deveriam pedir pão e não luxos. Em Provérbios 3, 8 e 9, diz o seguinte: não me deis nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, não venha a furtar e profane o nome de Deus. Isso extraído da oração de Agú. O apóstolo Paulo também, em 1 Timóteo 6,8 e Filipenses 4,11, nos diz: tendo o sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. E ele também diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. A segunda coisa que nós aprendemos com este versículo é que Deus é quem nos provê todas as coisas, em harmonia com o fato de que, segundo a Bíblia, a glória de Deus é importante acima de todas as demais coisas. As primeiras três petições deste texto têm referência ao nome, ao reino e à vontade do Pai. Que as principais necessidades humanas são o pão, o perdão dos pecados e a vitória sobre o mal. E nestes três aspectos, nós observamos que Deus é quem intervém ao nosso favor. O Salmo 3, verso 5 diz: eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Lucas 11:13 também diz: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Ponto de número 3 é que o pão de cada dia se recebe pelo trabalho que cada um realiza. Conhecemos algumas frases e que nos trazem verdades incontestáveis. Por exemplo, que o trabalho dignifica o homem, que Deus ajuda quem cedo madruga. Tais frases nos trazem a ideia de que devemos lutar, e de que devemos correr atrás, de trabalhar pelo pão nosso de cada dia. Portanto, sem a bênção do Senhor, tudo isso é vão. É importante observarmos a recomendação bíblica para não andarmos ansiosos e tampouco ociosos com as nossas vidas. Que mesmo que peçamos a Deus, é importante que não esperemos que tudo caia do céu. O apóstolo Paulo, exortando a igreja de Tessalônica, ele diz: se alguém não quer trabalhar, que também não coma. Em Provérbios, nós vemos em 28 e 19 o que diz: o que lavrar sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que segue a ociosos se fartará de pobreza. Concluímos, meus amados irmãos, dizendo que precisamos aprender a orar com contentamento por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Precisamos nos alegrar, pois Deus tem nos suprido as nossas necessidades. E precisamos descansar no Senhor, pois Ele nos tem encorajado a conquistarmos aquilo que precisamos. Não aquilo que é perecível, mas aquilo que é eterno. Conforme diz as Escrituras: pensai nas coisas lá do alto e não nas que são terrenas. Que o Senhor te abençoe com essa porção